Pessoal, tudo bem? Gratidão aí para quem vai assistir ao vivo, para quem vai assistir posteriormente. Então, um tema hoje bem interessante. Vou contar um pouquinho do porquê do tema. Só voa alto quem segue a sua própria verdade. Gente, lá atrás, já tem mais de um ano, vai. Eu estava mexendo com o livro e estávamos em discussão sobre o título do livro. Qual seria o título ideal para o livro? E eu lembro que o livro tratava de uma técnica, né, específica, só que o título em si, somente como o nome da técnica, não era tão atrativo assim. E aí eu ouvia de pessoas ao meu lado falando assim, olha, tu tem que colocar um título que chame atenção pro financeiro, que chame atenção para prosperidade, porque hoje em dia todo mundo, né, com problemas financeiros, então vocês têm que apelar, literalmente, apelar para um tema que realmente chame a atenção do público. E eu lembro que eu falava, mas não faz sentido, né? O objetivo não é esse. A técnica não é somente claro que auxiliaria muito no financeiro, mas não era especificamente para isso. Mas eu entendi. As dicas que estavam sendo dadas, eu entendi qual era o intuito dessas dicas. Era para que realmente o título fosse apelativo. Porque hoje em dia, infelizmente, existem muitas pessoas fazendo uso de terapias, técnicas apelativas para a parte de prosperidade mesmo. Porque a gente sabe que é onde mais dói. É onde, né, o calo aperta o calo, né? Então a gente sabe que, querendo ou não, quando tu põe num título de uma live, olha, venha saber como ficar rico em 3 dias. Ou, né, como é que é? Cure seus traumas em 3 dias. Cure todos os seus traumas em 3 dias. Né? Ou, enfim, todo esse título apelativo, que sim, eu sei que são formas estratégicas de chamar o público, e tá tudo bem, não ressoava comigo. E eu lembro que eu ouvi aquilo e falei assim, mas não, sabe, não ia. Aí a pessoa me olhou e falou assim, então, não reclama. Então, tipo assim, esquece ganhar dinheiro com esse teu ramo aí, porque vai ser impossível. Se tu não entrar no jogo. Foi assim que eu ouvi. E eu lembro que eu fiquei arrasada. Aquele dia eu falei, gente, não faz sentido, sabe? Eu fazer um negócio que não ressoa comigo, eu apelar, eu entrar no jogo. Literalmente entrar no jogo. É o que a gente fala aqui, inclusive, do Instagram, né? Ah, e pra te ter tantos visualizações, tu tem que postar, não sei, 1000 stories no dia, tu tem que estar o tempo todo mostrando a tua vida. Não. E aí, o tema é justamente puxando pra esse lado, tá? Então, foi o que aconteceu comigo e quero que a conversa desenrole a partir daqui. Porque o que acontece? Quando nós acabamos nos deixando envolver por isso e dizer assim, ok, eu vou fazer parte do jogo, que é o que a gente faz na maioria das vezes em vários setores das nossas vidas, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu poderia realmente dizer, não, beleza, eu vou fazer parte do jogo, eu vou começar a apelar em termos de título, a gente vai botar um título aí que a gente sabe, mesmo sabendo que a intenção do livro, da técnica, não era essa, mas pra entrar, pra gente conseguir chamar atenção, sabe? E aí, o que acontece? A gente começa a colocar máscaras. A gente deixa de ser quem é, para poder fazer parte daquele grupo, né, da sociedade, enfim, para ser aceito, para ser bem reconhecido, para ser bem remunerado e assim vai. Só que chega uma hora, gente, que a gente tá tão vazio, mas tão vazio, que a gente começa a fazer barulho demais. Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei fantástica, que ela disse assim, carroça vazia faz muito barulho. Carroça vazia faz barulho. Pessoas vazias incomodam. Pessoas vazias são chatas, reclamam 24 horas por dia. Pessoas vazias pesam onde elas estão, deixam o ambiente carregado. E por que de todo esse vazio? Justamente por isso, porque pessoas que não seguem a sua própria verdade, cedo ou tarde, acabam se tornando vazias. Então, a pergunta que tem que ser feita nesse momento é, a sua carroça tá cheia ou vazia? Quantas máscaras você utiliza? Porque tem pessoas que chegando em casa do trabalho, colocam uma máscara. No outro dia cedo vai pro trabalho, veste outra máscara. Vai encontrar os amigos, outra máscara. E em momento algum são sinceras consigo mesmas. E sofrem caladas. Porque a dor vai chegar, não tem como. Aí chega a frustração, chega o desespero, né? E aí começam todas as dores emocionais, tudo por conta de não seguir a sua própria verdade. Então a importância de saber quantas máscaras você está utilizando e o mais rápido possível se desfazer delas. E eu vou dar um exemplo bem bobo.
Eu não tenho problema algum em sair de Havaianas para ir ao mercado, por exemplo. E eu já ouvi de pessoas também próximas a mim dizer assim, credo, eu não acredito que tu vai de Havaianas no mercado. Que horror. Gente, entende? Eu poderia entrar na pilha e falar assim, vai que, né, vão falar o quê de mim ou de Havaiana, que horror. Isso me diminui como pessoa, vai me, né, enfim. Não, porque não é um par de chinelo no meu pé que vai dizer quem eu sou ou quem deixa de ser. Pelo amor de Deus. Mas tem gente que vai na pilha e não usa Havaianas para ir no mercado. Porque, vamos falar. Entende? Então são coisinhas, são detalhezinhos do dia a dia que se a gente ficar atento, a gente percebe o quantas máscaras a gente usa. Outro exemplo. Vamos lá. Itens do supermercado. Sabe quando tu vai na fila do mercado lá e tem aqueles caixas rápidos que tem lá até 10 itens? Quantas vezes você, sabendo que tinha 11 itens, foi nessa fila? Ou, sabendo que é proibido jogar lixo pela janela do carro, quantas vezes um pedacinho de papel de bala que tu remessa pra fora da janela do carro? Acredite ou não, são esses detalhezinhos do dia a dia que fazem a diferença nas nossas vidas. A gente vê pessoas aí buscando se espiritualizar, buscando entendimento, buscando melhorar de vida em todos os sentidos, né? Só que, por detrás de tudo isso, são pessoas que, nesses mínimos e pequenos detalhes, se corrompem. Porque elas não estão corrompendo o sistema, o governo, não. Elas próprias. Porque depois a consciência vem, o peso na consciência vem. Então, acreditem, são nesses pequenos detalhezinhos que a nossa vida vai sendo moldada. É uma fila do mercado, é uma fila que eu furo, é um jeitinho que eu dou ali, é um dinheirinho que eu passo por debaixo do pano ali para um órgão público para agilizar um processo meu. Ou seja, tudo isso está atrelado ao teu campo como um todo. Então a gente já falou entre as lives sobre isso, que tudo é energia, tudo vibra, tudo é frequência, tudo que vai e volta, né? Não tem como fugir disso, é uma lei universal. Então mesmo que você não entenda, que você não acredite, ela está funcionando para você também. Então avalie a sua vida, em que aspectos você não está tão satisfeito, quais aspectos precisam melhorar. Então esses são os primeiros pontos, tá? Que eu trouxe hoje para trabalhar e conversar um pouquinho com vocês. Então esse negócio da carroça vazia, que eu achei muito fascinante essa frase, né? Carroça vazia faz barulho e faz mesmo. Então quantas pessoas aí vazias, né, gente? Porque seguem as verdades alheias, né? Não seguem as suas verdades. Só que a gente tem que lembrar que tudo são escolhas. Então tudo hoje na nossa vida são escolhas. Aí você pode dizer assim, tá, mas é um trauma que eu experienciei lá na minha infância. E por esse motivo hoje eu não sou próspero. Ou por esse motivo eu não consigo me relacionar. Enfim, seja qual for o caso. Pensa assim, ainda que você saiba que é um trauma, você concorda que o fato de você não mudar a vida hoje como um todo, parte dessa escolha, eu posso escolher estar presa num trauma, como eu posso escolher voar. Que se lasque o trauma. Eu não quero saber do trauma, eu quero voar. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu comecei a seguir a Marise, que é uma pessoa assim, realmente incrível, e ela aborda isso e eu achei muito interessante e ressoou muito comigo isso que ela disse. Porque ela disse assim, gente, o que os seres de luz que conversam, que ela é canalizadora, então ela recebe muitas comunicações, e eles falam, gente, todos batem na mesma tecla. Vocês escolhem. Eu escolho estar com medo. Eu escolho sentir culpa. Eu escolho ser insegura. Eu escolho o tempo todo. Então eles falam, dela, né, ela comentando que fala com eles assim, nossa, mas eu tô sentindo tanto incômodo. Você escolhe estar sentindo. Porque nós temos que lembrar o tempo todo que somos deuses em ação aqui. Que nós sim somos extensões da fonte. Que temos o poder para ser, ter ou fazer o que quisermos. Isso não é conversinha mole. Então o tempo todo esses seres vêm batendo nessa tecla de que vocês são deuses em ação, vocês escolhem passar pelas dificuldades porque vocês escolhem pôr foco nas dificuldades. E aí eu lembrei também que uma vez os Abrahams falaram sobre isso das crenças, né? Que tem terapeutas que dizem, nós vamos investigar as crenças, tentar descobrir, né? Quais as crenças que a pessoa tá presa ou em quais crenças ela tá fixada mentalmente, colocando foco para manifestar o que está manifestando, né? E aí eu lembro que os Abrahams falaram, não há necessidade de descobrir qual a crença. Por quê? Porque eles deram um exemplo que é como se você cavasse um buraco na terra e vai lá no fundo para descobrir qual a crença,
para tentar ressignificar essa crença, quando na verdade as crenças, tu só precisa alterar a crença, muda para uma crença nova. Então você não precisa descobrir qual a crença, você só precisa escolher uma nova crença. Então olha que legal, então isso que os seres vieram, que eu vi nesses vídeos, bate certinho com o que os Abrahams falaram. Você não precisa ir atrás da crença, você não precisa identificar ela, você simplesmente escolhe agir a partir de uma nova crença, entende? E isso realmente faz muito sentido, né? Então foi uma canalização do, acho que foi São Miguel, e foi muito incrível, porque ele fala justamente disso, né? Que as pessoas hoje agarradas em santos, externamente, em mestres, em gurus, quando na verdade o poder está nelas, né? Então, nessa canalização foi bem, bem forte, foi muito gostosa de ouvir, porque ele dá um chacoalhão e diz assim, ó, eu prefiro que quebrem as imagens dos altares que vocês guardam minhas, porque eu quero que vocês se empoderem, eu prefiro que vocês se empoderem, né? Enquanto seres infinitos, potentes que são, e não ficar se agarrando e colocando, né, a força lá fora. A força tá aqui dentro, nós somos, essa fortaleza somos nós temos todo esse potencial enquanto seres aqui, né? Só que a gente se esquece disso. Então, pra gente caber nas caixinhas, né, várias caixinhas que vão surgindo nas nossas vidas, né, e a gente vai se moldando. Inclusive, por exemplo, eu enquanto aqui, né, eu não sei nem se eu me denomino terapeuta, é só um rótulo, né, mas eu trabalho, claro, com uma técnica que ajuda as pessoas, então tô dentro da caixinha de terapeutas. E aí eu sei que quando eu comecei a adentrar esse mundo, né, até foi interessante que eu vi essa semana, porque a pessoa espiritualizada, o que é uma pessoa espiritualizada hoje? É uma pessoa que canaliza? É uma pessoa que consegue se comunicar, que vê, né, que, enfim, não. E aí o que eles falaram hoje, denomina-se uma pessoa espiritualizada aquela pessoa que sente paz, que está em paz consigo mesmo. Então essa é a pergunta que tem que ser feita e avaliada, né? A autoobservação. Como está o seu dia a dia, a sua vida, como está? Você está pleno? Em paz consigo mesmo? Ou não? E eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo essa semana, inclusive. Porque eu tenho de vez em quando umas crisezinha, histéricazinha, emocional, mental. Por quê? Porque eu permito que a minha mente comece a fazer muito barulho e se eu não frear ela me derruba. Então o que estava acontecendo? Já tem uns 15 dias que eu estou em estado de graça. Foi essa palavra que me veio, graça. De plenitude, de paz, de olhar para as coisas assim, ó, a natureza para mim, eu olho para uma árvore, meu Deus, eu me emociono olhando para uma árvore, o som dos pássaros, sabe, assim, ó, tá gostoso, tá muito gostoso, e tá leve, e tá fácil, e tá fluido. Aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, isso é normal? Olha só a doideira, né? Por isso que eu falo, barulho mental, se a gente não conseguir segurar, ele derruba. Aí a minha mente começou assim, não, mas olha só, Caroline, lá fora, olha o caos que tá lá fora. Não é certo tu tá aqui tão plena e o barulho e o caos lá fora pegando, né? Tipo assim, ó, pegando fogo lá fora e tu bela, plena, radiante, feliz, em paz. E aí eu comecei a me questionar. Falei, não, eu devo estar fazendo pouco. Eu tinha que estar fazendo mais. Então, um exemplo, o meu trabalho. Hoje, o trabalho que eu exerço, eu não preciso ficar 8 horas debruçada aqui trabalhando. 2 horas, às vezes 1 hora do dia eu faço o que eu tenho que fazer. E aí? E eu comecei a pensar, não, mas isso não é normal. Eu devo estar fazendo pouco. Eu acho que eu deveria fazer mais. Eu devo estar fazendo pouco. Aí eu comecei a caçar um monte de coisa aqui na internet pra ver, sabe, criar outras coisas. Eu tenho um canal no YouTube que eu alimento, eu tenho um Instagram que eu alimento. E comecei a surtar aqui. Aí, de repente, uma voz silenciosa, do nada, a gente chegou pra mim, fui servir um copo de água e veio. Você está fazendo exatamente o que tem que ser feito. Ponto. Do tipo, solta, tá tudo certo. Não precisa ser daquela forma. Não precisa ser uma carga horária exaustiva por dia de trabalho pra te ser reconhecida como alguém que trabalha, ou enfim, não. E aí eu falei, e eu soltei. Então eu tive uma semana mais fluida, venho pra cá, faço o que eu tenho que fazer, finalizo o meu trabalho, me direciono aqui pro meu cantinho, que é onde eu tenho o meu gramado, onde eu faço aterramento, que eu faço contato com a terra, é onde eu me conecto, é onde eu realmente tomo meu chimarrão, onde eu fico de boa, e tá tudo certo. E ali eu entendi que sim, é assim, e tá tudo bem. Você não precisa se encaixar nos rótulos que são pregados na sociedade de como deve ser feito,
de quantas horas por dia você precisa trabalhar, de quanto você precisa ganhar para ser considerado alguém próspero. Não, não. Porque o que importa é como eu estou me sentindo. E se eu estou em paz, se eu estou plena, se eu estou de bem comigo mesma, meu amor, o resto definitivamente não importa. Porque é aquilo que eu falei, eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Então, quanto mais em paz eu estiver, mais paz eu conseguirei transmitir para o planeta Terra como um todo. Para as pessoas que eu atendo, para minha família. Entende? De nada adianta eu estar aqui surtada, freneticamente trabalhando enlouquecidamente por dia, de não ter tempo pra nada. Porque o que acontece? Quando a gente entra nessa, a gente sabe, né? A gente looping, né? Então, por exemplo, tu acorda, é aquilo que eu já falei, tu acorda de manhã cedo, se tu bater o dedo na quina da cama e reclamar e xingar, tu pode esperar que o teu dia vai ser uma sucessão de acontecimentos desagradáveis. E aí tu se torna uma carroça vazia pras pessoas, né? Porque daí tu começa a ser aquela pessoa chata, que reclama, que enche o saco, que, né, perturba onde tá. Então vamos começar a realmente se alimentar de amor e de paz, buscar essa paz, porque essa paz está para todo mundo. Só que aquilo, eu foco onde eu estou colocando meu foco. Eu tô agarrado num trauma que eu sei que eu tive na minha infância. Eu tô agarrada num acontecimento, numa situação desagradável que eu tive com uma pessoa X e eu tô presa nessa situação porque, ai, que absurdo, olha como ela falou comigo, ela não podia ter feito isso. E eu fico agarrada nessas situações. Ou pior, eu tô colocando a culpa nos desencarnados, naqueles que já se foram, porque os obsessores tomam mago negro, porque é magia, porque tem pra tudo. Enquanto eu colocar foco em algo lá fora, enquanto eu me distraio com o drama lá de fora, porque aquilo que eu também já falei, todo mundo tá envolvido com os seus dramas. Porque a gente se envolve no teatrinho, que a gente mesmo cria. A gente cria um teatrinho, né? Grupos familiares criam seus teatros e ficam presos nesse teatro. E vira literalmente um teatro. E aí, se eu fico preso nesse teatro, eu me perco de mim. Eu me esqueço do potencial que eu sou. Eu esqueço da paz que reina em mim. Porque o reino dos céus, buscai o reino dos céus e todo o resto será acrescentado, acho que é algo assim. Esse reino dos céus, gente, não é lá em cima. A gente já conversou sobre isso. Não existe um senhor sentado lá em cima esperando você. Não, isso não existe. O reino dos céus está aqui, bem no centro do seu peito. É você. Você já é o universo, você já é tudo, você já contém tudo. Você pode ser, ter ou fazer o que desejar. Então, buscai primeiro o reino dos céus. Busque primeiro esse estado de paz. E tudo o resto será acrescentado, todo o resto. Porque automaticamente, a partir do momento que eu estou bem comigo, todo o resto ao meu redor flui. E flui. E é tão gostoso sentir isso, é tão gostoso. E aí, pros mais, né, pra quem já tá nessa área de terapias, que é o tal da quinta dimensão. Esse acesso da quinta dimensão é justamente esse estado de paz, de graça, né, de prazer, de tu tá bem, de tu tá tudo fluindo, tudo acontecendo como tem que acontecer. Sabe? Tu começa a olhar pras coisas com mais amor, com mais ternura, com mais compaixão. E aí tu olha para as pessoas, pro caos que elas mesmas, pro teatro, pro drama que elas criam, e tu procura não te envolver mais. Tu sente compaixão, sim, mas tu não te envolve mais no drama. Primeiro porque não vai resolver. Tu vai alimentar algo, né, botar foco ainda, mais ainda em algo que não precisa de foco. Porque basta você retirar o foco daquilo que você não deseja para aquilo que você deseja. Até teve um exemplo uma vez que eu ouvi, que foi bem gostosinho de ler, que tinha um avô do menino, e o avô tava triste porque tava doente, tava sentindo dor, acho que nas costas, e tava sentado, muita dor e tal, reclamando da dor. E o netinho chega e começa a conversar com o vô e relembrar da infância. Vô, você lembra quando a gente brincava, né, de pipa, quando a gente brincava lá no parquinho? E começaram a... E nisso o vô começou a abrir um sorriso e entrar na história do menino, né, naquilo que ele tava contando de gostoso, e realmente que ele esqueceu da dor. Por quê? Porque ele tirou o foco da dor e colocou o foco em outra cena, em outro drama, em outra historinha. Porque aqui é tudo história. São todas histórias que a gente conta pra nós mesmos. A gente cria, né, cria um enredo, os personagens. Lembre-se, você atrai pra sua vida tudo e todos, todas as situações e pessoas. Nada e nem ninguém está na sua vida por acaso. Então o teatrinho é você que monta. Entende? Então procure cultivar bons pensamentos. Procure colocar foco naquilo que você deseja.
Porque aí sim a vida flui com maestria. De nada adianta você estar vazio por dentro e querer achar que uma grana lá fora vai te preencher, ou que não vai. Relacionamentos, quantos relacionamentos as pessoas estão, né, relacionamentos extremamente fracassados, aí termina e arruma outra pessoa, enquanto ela não curar o que atraiu aquela situação, aquela pessoa para ela, ela vai atrair para a vida dela uma pessoa com a mesma questão. O relacionamento não vai dar certo. Não tem como dar. Enquanto ela não olhar para dentro, enquanto ela não curar essas feridas que fazem com que ela manifeste lá fora pessoas e situações para reforçar nela isso, para dizer, olha, Caroline, tá vendo? Ele tá te mostrando. Olha para essa sombra, cura ela, transmuta, entende? E claro que daí entram as terapias, né, gente, as técnicas, enfim, para ajudar, auxiliar nesse processo. Mas enfim, e aí a questão da autossabotagem, que eu falei no meu caso, né? Então eu poderia entrar na autossabotagem e me deixar levar mentalmente, falar, não, realmente eu tô fazendo muito pouco, eu preciso fazer mais, eu preciso me mexer, eu tô muito parado, eu preciso nananá. Autossabotagem. Não, eu não preciso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque isso que eu tô experienciando hoje eu tô colhendo aquilo que eu plantei. Eu estou colhendo os frutos daquilo que eu venho plantando. Desde 2019, em trabalho de autoconhecimento, buscando me melhorar como pessoa. E aí eu vou falar um pouquinho agora aqui. Para eu estar em estado de plenitude, para que eu esteja bem comigo mesma, em paz, eu preciso estar alinhada. E esse alinhamento, minha gente, se dá em 3 níveis: mental, emocional e físico, né? Eu falo por mim. O que aconteceu? Esses tempos atrás, eu adquiri uma mentoria de 21 dias. E eu lembro que a mentoria, resumindo, quando finalizaram os 21 dias, foi para me trazer para olhar para o físico. Eu já vinha buscando cursos, fazendo cursos, né, de autoconhecimento, olhando para, né, a parte emocional, mental, enfim, espiritual. Mas o físico tava uma nhaca. Comendo doce todo dia, comendo alimentos totalmente industrializados, não comia uma fruta, não comia uma verdura, tava uma beleza. Não fazia atividade física. Físico totalmente de lado. E achando que tava arrasando, né? Só que não. Porque para eu estar alinhada e estar bem, eu preciso estar bem nesses 3 níveis. Tanto mental, então cuidado do que eu penso, onde eu ponho foco. O meu emocional, porque através daquilo que eu penso, eu sinto. E o meu físico, eu preciso cuidar deste avatar, deste veículo, para que ele possa me conduzir aqui na fisicalidade, né? Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a cuidar do meu físico, a alimentação. E gente, por isso que eu falo, é vontade, é onde eu ponho foco, é vontade, não existe essa. Eu não consigo, tem gente que fala assim, eu não consigo, é muito difícil para mim. Enquanto você escolher que é difícil, assim será. São escolhas. Escolha agora que vai ser diferente e faça diferente. Porque é você que faz acontecer. Você não depende de nada, de ninguém. São escolhas. A gente está escolhendo o tempo todo. Eu escolhi mudar. E mudei. Foram 5 quilos em 30 dias. Que eu enxuguei só com alimentação. Atividade física eu comecei depois. Ao total foram 7 quilos. Sem sofrimento. Pelo contrário. Isso me trouxe hoje essa paz e essa plenitude que eu estava buscando já tinha anos e não estava acessando. Por quê? Porque eu resolvi, né, à toa, não foi que eu fui induzida a fazer, né, por um acaso lá, cruzando ali aquela mentoria, me chamou a atenção, senti de fazer. Sigam o coração de vocês. Sentiu o que deve fazer, faça. Porque pode ter certeza que já é aí os seus mentores, os seus anjos, sejam como vocês queiram chamar, induzindo você, conduzindo você nessa jornada, porque eles estão nos auxiliando sempre. Estão nos conduzindo para seguir pelo caminho, para mostrar, olha, falta isso aqui ainda, você olhar. E você não está conseguindo. Então, sigam o coração, façam as escolhas a partir do coração. Procurem seguir as suas verdades, porque enquanto você seguir a verdade alheia, fica difícil. Sem mais delongas, a mensagem era essa para hoje. Muito obrigada a todos que participaram. Um beijo, vai ficar salvo aqui, tá bom? Gratidão.